Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui no canal durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje o nosso texto está no final do capítulo 7, do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte, versículo 31. A seguir, saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. Aqui nós temos um caso de um surdo quase mudo, né? Um gago, e a impressão que eu tenho é que Jesus cura de uma maneira incomum. Naquela época dizia-se muito sobre a saliva ter poder medicinal, né? E algumas teorias, ou eu até acredito também, que Jesus tenha curado, tenha usado desse artifício ali também para demonstrar que muitas vezes não são espíritos imundos, mas sim doenças mesmo nas pessoas, problemas físicos que fazem com que a pessoa fique de alguma maneira impossibilitada de fazer algo perfeitamente, como no caso aqui a fala deste homem. E muitos naquela época achariam que era um espírito imundo que ele estaria possuído e por isso não conseguia falar direito. Talvez a surdez, sim, uma doença física, uma condição física dele ali, mas talvez a gagueira fosse atribuída a espíritos imundos naquela época. Então Jesus faz a cura, faz de uma maneira diferente ali, e ele é curado. E dessa maneira ele estava um pouco separado das pessoas. Ele pede para que fique em silêncio, que não conte a ninguém, mas é impossível não falar aquilo que Jesus faz em nossa vida. A graça de tê-lo em nossa vida, tudo que ele nos transforma é tão maravilhosa que não tem como não falar, não tem como não testemunhar aquilo que ele faz em nossa vida. Nós conseguimos ver isso até nos países em que há perseguição religiosa, onde é proibido ser cristão, onde os cristãos são caçados até a morte por declararem Jesus. Nós vemos lá que essas pessoas que recebem a Cristo, que têm uma vida transformada por Cristo, mesmo em situação de vida e morte, sofrendo perigo de morte, eles não deixam de falar o que Jesus fez em sua vida. Então, aqui ele fala Efatá em aramaico, né, que significa abra-se. Não é uma palavra mágica, não é um jeito diferente, é algo que vai se padronizar para uma cura, mas ele diga-se, abra-se. E quando nós temos que não só o ouvido ali físico, mas nós temos que abrir o ouvido espiritual para ouvir o nosso Senhor, o nosso Deus Pai, o nosso Senhor e o Espírito Santo. Então, quando abra-se, não abra-se só o ouvido físico, mas sim o ouvido espiritual e principalmente o nosso coração, para receber de fato o amor de Deus Pai, a salvação de Cristo e a misericórdia dele. Então, é impossível não falar, não comentar o que Jesus faz em nossas vidas, né? Ontem eu estava comentando que esses dias atrás eu estava olhando para a Bíblia e o título ali
a transformação da água em vinho ficou me chamando a atenção. E eu fiquei olhando para ela e falei, nossa, como é fácil. Como deve ter sido fácil isso para Jesus, né? Porque difícil mesmo é transformar o coração de uma pessoa que tem sentimentos, que tem senso de justiça, que tem um coração, uma alma, uma água em vinho, que é algo ali sem vida, né? Digamos assim, sem um coração, sem uma mente pensante, sem ser humanizado. Teoricamente seria muito mais fácil que transformar um coração, transformar uma pessoa, e é isso que Jesus vem fazer. Ele não está preocupado 100% em nossas curas e nossas dificuldades físicas, mas sim na nossa transformação da mente, para que possamos ter um coração como o dele, uma mente transformada como a de Jesus, para poder trazer o reino dos céus à terra, expandir a mensagem do reino dos céus aqui na terra, para que todos possam ouvir e serem transformados assim como eu fui, receber o amor de Cristo, transformado pelo amor de Jesus, assim como eu fui. Então, aqui é a prova de que não tem como não falar do que Jesus fez. O próprio Jesus pediu para esse homem, para essas pessoas, não contem a ninguém, mas não tem como não testemunhar a Cristo Jesus. Mesmo quando Ele mesmo nos proíbe, não tem como. Você, com certeza, a pessoa seria tão grata a Ele, estava tão grata a Ele a ponto de obedecê-lo, mas o que Ele fez foi tão transformador que não tem como obedecê-lo dessa maneira, não tem como não falar às outras pessoas o que Jesus faz em nossa vida. E na maioria das vezes é visível no dia a dia das pessoas o que Jesus faz, a transformação da mente da pessoa, a transformação da pessoa através de Jesus chegando a esta vida. Então, e de fato, analisando pela perspectiva de que até os cristãos que vivem em países perseguidos, onde vivem perigo de vida ao declarar Jesus, essas pessoas não têm medo, não têm vergonha de declarar Jesus, de falar o que Jesus tem feito em suas vidas. Então, não tem como não ser grato a Jesus e não ser um grande propagandista do Evangelho, um grande propagandista do que Jesus faz em nossas vidas. Naquela época não existia um vídeo viral, não existia uma rede social, muito menos um celular, nenhum meio de comunicação futurístico. Então, fico imaginando hoje como viralizaria um vídeo de uma cura dessa de Jesus, e naquela época ele ganhou proporções enormes de conhecimento e reconhecimento. Ele pedia, em alguns casos, para não ser divulgado isso, como nesse daqui, justamente para não ter essa onda messiânica antes da hora, antes de transformar as pessoas que ele deveria transformar, mas não tem como não testemunhar a Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, que Deus te abençoe, continue te fortalecendo a falar o que Jesus tem feito em sua vida, transformando o seu coração, sua mente. Se ainda não foi transformado, ele está disponível. Jesus é o verbo da vida, é a palavra. Então, a nossa mente ela é transformada através da palavra, da leitura da palavra e da comunhão com Jesus, em oração e no tempo de qualidade com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.